Olá, 3h02. Eu sou Cecília Flash e você está na Globo News. A polícia fez neste sábado a reconstituição do assassinato do empresário Fábio Rodrigues, no motel de Niterói, região metropolitana do Rio. A única suspeita é a namorada dele, a jovem Verônica Veroni, de 18 anos. O trabalho durou 5 horas. Os policiais tentaram reproduzir passo a passo o que aconteceu no dia do crime. Verônica Veroni participou de toda a reconstituição. Funcionários do motel foram interrogados. Ainda há muitos pontos contraditórios nesse caso, entre eles a versão de Verônica de que ela teria enforcado o amante com um cinto, mas o laudo preliminar não apontou sinais de estrangulamento. Verônica continua detida no presídio na zona oeste do Rio. Um vazamento de cloro provocou a intoxicação de dezenas de pessoas em Maceió. O produto químico vazou das tubulações da empresa Braskem, no bairro Pontal da Barra. O Hospital Geral do Estado confirmou ter atendido cerca de 170 moradores que se queixaram de irritação nos olhos e na garganta. A empresa negou que tenha havido uma explosão na tubulação. Em nota, a Braskem informou que o vazamento foi controlado às 8h15 da noite. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Uma marcha pela legalização da maconha que tinha sido proibida pela Justiça terminou em muita confusão no centro de São Paulo. Cerca de 500 pessoas participaram do movimento a favor da liberação da droga. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes. 6 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas. A passeata tinha sido proibida pela Justiça, mas os organizadores mudaram o nome do movimento de Marcha da Maconha para Marcha da Liberdade de Expressão. Na Espanha, a onda de manifestações entra no 8º dia, apesar da proibição da Justiça. A maior preocupação é que os protestos tumultuem as eleições regionais deste domingo. Mesmo proibidos por uma lei federal, os manifestantes voltaram às ruas neste sábado. Muitos deles estão acampados nas praças de Madrid e outras grandes cidades. A famosa Porta do Sol, na capital espanhola, virou um símbolo do movimento. A principal queixa é quanto à situação econômica do país. A Espanha tem a maior taxa de desemprego da zona do euro, acima de 20%, e entre os jovens o número é ainda maior. Um dos vulcões mais ativos da Islândia entrou em erupção, deixando a Europa em alerta. A coluna de fumaça chegou a quase 15 quilômetros de altura. O tráfego aéreo foi interrompido no local, apenas por precaução. No ano passado, a erupção de outro vulcão islandês paralisou os voos em toda a Europa. Mas desta vez, especialistas garantem que não há motivo para pânico. Os líderes do Japão, da China e da Coreia do Sul concordaram em reforçar as medidas de segurança nuclear depois da tragédia enfrentada pelos japoneses em março. A decisão foi tomada numa reunião entre os 3 países que acontece nesse fim de semana em Tóquio. Além da troca de informações, algumas medidas práticas foram anunciadas. O primeiro-ministro chinês informou que vai voltar a permitir a entrada de alguns alimentos japoneses que foram proibidos depois do acidente nuclear em Fukushima. E o Japão vai mesmo precisar dos parceiros comerciais. Segundo o ministro da Economia, o governo terá que gastar cerca de 180 bilhões de dólares para reconstruir as regiões devastadas pelos desastres naturais. Para o esporte, na final do Novo Basquete Brasil, o Brasília venceu o Franca fora de casa e está a uma vitória do bicampeonato. O Brasília não se intimidou com a torcida do Franca, que lotou o ginásio Pedrocão. O destaque absoluto do jogo foi o ala Guilherme Giovannoni, que marcou 34 pontos e pegou 10 rebotes. No fim do jogo, o armador Alex garantiu a vantagem dos visitantes com um toco sensacional sobre o americano Lewis. Final Brasília 80, Franca 75. O time da capital federal abriu 2-0 na série melhor de 5. Se vencer o terceiro jogo na noite deste domingo, o Brasília conquista o bicampeonato do NBB. Agora 3h06, pelo horário de Brasília, você assiste a seguir ao programa Globo News Painel. A gente volta com outras informações ao longo da nossa programação. Até já!